Faça uma renda passiva de R$100 por mês em 30 dias utilizando esse método. Se você pegar o seu dinheiro e comprar esse ativo, em apenas 30 dias você vai ter criado uma renda passiva de R$100 que vai cair todos os meses na sua conta sem precisar fazer mais nada. E eu vou mostrar como você que está assistindo esse vídeo pode seguir esse método e começar a traçar o seu plano de receber essa renda passiva todos os meses. Ganhar dinheiro sem trabalhar é simplesmente algo incrível. Eu sei disso porque esse é o tema com maior peso emocional nas pessoas, porque simplesmente nos permite ter a liberdade de fazer o que realmente queremos fazer e não trabalhar por obrigação. Quem aí não quer viajar com a sua família pra praia e ter a tranquilidade de estar recebendo uma renda passiva sem precisar trabalhar e poder curtir o momento com tranquilidade, sabendo que você vai poder pagar sem precisar gastar o seu tempo trabalhando, ou até mesmo fazer um complemento do seu salário sem precisar trabalhar mais por isso, sem precisar fazer horas extras ou uma renda extra. Tudo isso apenas utilizando o seu próprio dinheiro para gerar mais dinheiro, antes do seu prazo de contribuição para o INSS, que para os homens são 35 anos e as mulheres 32. E é por isso que eu montei um método para você conseguir fazer R$100 de renda passiva todos os meses, mesmo tendo pouco dinheiro. E essa renda passiva extra já vai ser o suficiente para até mesmo pagar um boleto no final do mês sem precisar fazer nada, sem precisar trabalhar mais para isso. Fala sério, o que R$100 extras aí no final do mês não pagariam nas suas contas? Talvez um botijão de gás, 22 litros de gasolina no seu carro, algumas carnes para as refeições ou até mesmo alimentos básicos. Seja o que for, você vai ganhar esse dinheiro todos os meses e vai poder fazer o que quiser com ele. Mas até o final do vídeo eu vou mostrar para você uma estratégia que é mais inteligente do que apenas gastar esse dinheiro. Todo o método que eu vou te mostrar será simples, muito simples na verdade. Existe um tipo de investimento que é chamado de fundos imobiliários e vai ser utilizando esse tipo de investimento que vamos conseguir a nossa renda passiva mensal. Então, quando você coloca o seu dinheiro nesse tipo de investimento, você vai começar a receber dinheiro todos os meses, ou seja, uma vez por mês você vai receber esse tipo de notificação no seu celular. Para você ter ideia do poder dos fundos imobiliários, só no mês passado eu recebi quase R$200 de apenas um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. Esse tipo de investimento é um dos métodos mais simples e fáceis para começar a gerar renda passiva automática. E ele funciona da seguinte forma: existem times de pessoas que gerenciam imóveis e alugam eles, gerando uma renda. E esses imóveis podem ser um grupo de apartamentos, condomínios, galpões logísticos e até mesmo shoppings. Geralmente, para cada tipo de imóvel vai existir um tipo de fundo imobiliário. Lembra daquele que eu falei que eu ganhei quase R$200? Era um fundo imobiliário de galpões logísticos. O que são esses tipos de galpões? São aquelas estruturas enormes utilizadas por empresas como, por exemplo, o Mercado Livre. Ele pode alugar galpões para estocar seus produtos, de lá eles distribuem para os consumidores que fazem a compra desses produtos. Para armazenar esses produtos, o Mercado Livre paga um aluguel para esses galpões logísticos que podem ser um fundo imobiliário. Comprar um fundo imobiliário é equivalente a comprar uma parte desse imóvel, então você está apto a receber o aluguel também. É como se você alugasse a sua própria casa para alguém e recebesse esse aluguel, mas ao invés de precisar comprar uma casa que vai custar milhares de reais, você pode comprar cotas desses imóveis e receber uma parte dos aluguéis. E acredite, existem fundos imobiliários que você pode comprar por menos de R$15. E o melhor, você não precisa se preocupar se o inquilino vai te pagar no final do mês, ter que contabilizar os custos de manutenção de uma casa e o imposto de renda que você precisa pagar sobre o aluguel. Nesse caso, nos fundos imobiliários não existe imposto sobre o rendimento. Então a estratégia é muito simples, é comprar cotas de fundos imobiliários e receber aluguéis. E olhando para essa tabela, cada fundo imobiliário pode variar de preço. Esse, por exemplo, está custando mais ou menos R$90 e cada unidade sua ou cota está gerando R$1,10 de renda passiva todos os meses. Já esse outro fundo imobiliário está custando mais ou menos R$10 e cada cota está pagando 11 centavos. Então a estratégia que você deve adotar é simples: comprar um número suficiente de cotas que vão gerar R$100 de renda passiva todos os meses. E como existe esse fator acumulativo de cotas, ou seja, quanto mais cotas você compra, mais dinheiro você recebe, o dinheiro que você investiu vai te render por um período indeterminado de renda passiva. Então digamos que eu compre uma cota desse fundo imobiliário que custa R$10. A partir do mês seguinte eu vou receber 11 centavos todos os meses indeterminadamente. Esses 11 centavos podem subir ou cair com o passar do tempo, mas como podemos ver nos últimos meses, esse rendimento foi constante. Então a única coisa que você não pode fazer é vender as suas cotas, é claro, ou acabar escolhendo um fundo imobiliário ruim que acabe falindo ao longo do tempo. Porque apesar de ser um investimento excelente, existem fundos imobiliários mais arriscados, você até pode receber um rendimento maior, só que existe uma chance de perder o inquilino ou daquele fundo quebrar com o passar do tempo, e também existem os fundos menos arriscados que você vai ter uma constância do rendimento, ele não vai render tanto quanto esses fundos com maior risco, só que ele vai ser constante ao longo do tempo. Mas a análise de fundo imobiliário é um assunto para outro vídeo. O que eu quero te mostrar é que
que se você seguir um plano constante de comprar cotas todos os meses, acumulando elas durante o tempo, sua renda passiva só vai crescer mês a mês por um período indeterminado. Mas nós temos um porém. Essa estratégia de renda passiva, apesar de ser excelente e de certa forma bem fácil, exige que você não use um dinheiro de curto prazo, aquele dinheiro que vai ser necessário para você sobreviver, seja aquele dinheiro para pagar as suas contas ou para a reserva de emergência. Você não pode pegar simplesmente esse dinheiro, que se você perder ele, sua vida vai virar de cabeça para baixo. Tenha um pouco de calma e faça um passo de cada vez. Na minha visão, os fundos imobiliários servem para a construção de patrimônio para você se aposentar lá no futuro sem depender do INSS, que para quem não sabe, a sigla significa "isso nunca será seu". Mentira. Ou seja, esses ativos vão estar com você durante a sua vida toda, e sempre será um processo acumulativo. E é importante que você tente escolher fundos imobiliários bons logo de cara para você não precisar ficar movimentando o dinheiro do seu patrimônio desnecessariamente, porque sempre que você fizer isso vai ter algum custo envolvido, seja pagando taxas de transferência ou impostos desnecessários. No caso dos fundos imobiliários, se você vender ele com lucro, você já vai pagar impostos sobre esse lucro. Então o ideal é escolher fundos para o longo prazo e evitar realizar vendas com ele para não pagar impostos. Mas beleza, eu acho que deu para entender o ponto onde eu quis chegar. Agora vem a parte boa. A estratégia que eu montei é simples. Precisamos saber como escolher os fundos imobiliários na prática e ver cada um deles. Então pra gente fazer uma análise básica nos fundos imobiliários, eu vou entrar nesse site aqui, ó, Funds Explorer. Pesquisei aqui no Google, vou entrar nesse primeiro link. Olha lá, já estamos dentro do site. Podemos descer aqui e olhar as maiores altas do mercado de hoje. Uma coisa importante para você entender é que os fundos imobiliários possuem oscilação diária, então todos os dias úteis o seu preço vai subir ou cair. Então a gente pode ver aqui que existem fundos que subiram 8% no dia e outros que caíram 8%. Geralmente essas oscilações maiores ocorrem em fundos de maior risco. Em geral, os fundos imobiliários mais seguros vão ter pouca oscilação diária. Olha só, eu vou entrar em alguns desses que estão em destaque, ó. Temos o IRDM11, HGLG11, vou entrar nesse daqui, HGLG, que ele é um de logística e o seu dividend yield está em 0,64%. E o que significa esse dividend yield? É basicamente a divisão do seu preço por quanto ele está distribuindo por mês de rendimento. Então esse é um fundo de logística e ele está custando R$ 167,50. E o seu último rendimento foi de R$ 1,10. Quanto você precisaria investir para receber os R$ 100 por mês? Só fazer o cálculo. 100 dividido pelo rendimento, 1,10. Você precisaria de 90,9 cotas. Vou multiplicar a quantidade de cotas pelo valor de cada cota, R$ 167,50. Você precisaria de R$ 15.225,75 para receber R$ 100 por mês com esse fundo imobiliário. Você não precisa logo de cara ter esse dinheiro, lembra que eu falei que isso é uma construção ao longo do tempo. Então todo mês você vai colocar um dinheiro, comprar uma cota desse fundo, para daqui a alguns meses ou alguns anos ter esse rendimento de R$ 100 por mês. Como eu falei, só no mês passado eu recebi R$ 200 de apenas um fundo imobiliário. E nem foi com toda essa quantidade de dinheiro, foi com menos dinheiro porque o rendimento, que é esse dividend yield, não está muito alto nesse fundo imobiliário. Mas com certeza ele é um fundo mais seguro e com pouca oscilação. Vamos olhar mais algumas coisas aqui. Existe uma descrição do que o fundo imobiliário faz, então ele é especializado em galpões logísticos. Ó, o fundo HGLG11 tem como objetivo comprar ou construir imóveis para alugar e gerar uma renda mensal. É um tipo de fundo que busca uma renda constante com potencial de valorização e reajuste de aluguéis. Então, podemos até olhar o histórico de preços desse fundo imobiliário no próprio Google, ó, HGLG11. Colocar no período de um ano. A mínima de novembro de 2021 foi R$ 154,00 e a máxima de 2022 foi R$ 172,76. Então, comprando o fundo imobiliário mais próximo dessa região, vai ser um preço interessante de compra. Descendo mais para baixo no Funds Explorer, você vai ter mais algumas informações do fundo imobiliário, qual que foi a data de construção do fundo, então ele existe desde junho de 2010, quantas cotas possuem em circulação no mercado, qual que é o patrimônio inicial, o valor inicial da cota, o tipo de gestão, se é ativa ou não, a taxa de administração, afinal existem pessoas trabalhando nesse fundo imobiliário para alugar ou ver novos inquilinos, então você paga uma taxa que é muito baixa para isso, de 0,6% ao ano. Olha, isso daqui é legal, ó. Aqui temos o valor de cada rendimento de cada mês desse fundo imobiliário. Podemos ver que no geral os rendimentos são constantes, mas existem
existem meses outliers, que são aqueles meses fora da curva. Olha só, ele pagou R$ 2,63 nesse mês, de dezembro de 2020, e R$ 3,30 em junho de 2022. Então, foram meses que ele pagou bastante pelo valor da cota. Aqui também tem a oscilação do dividend yield, geralmente ele é constante. E agora eu vou mostrar outro fundo imobiliário para vocês. Vou entrar nesse IRDM11. Olha, sua cota está custando R$ 102,45 e o seu último rendimento foi de R$ 1,27. Viu como ele distribuiu muito mais proporcionalmente ao valor da cota comparado ao fundo anterior? Então esse já é um fundo com maior risco. Então geralmente esses fundos que pagam mais possuem maior risco envolvido. Olha só, o seu dividend yield é até alto, 1,23% ao mês. Então vamos ver quanto que você precisa ter nesse fundo imobiliário para receber os R$ 100 por mês. Ó, 102,45 cada cota. Vamos dividir R$ 100 por 1,27. Agora vezes o valor da cota, 102,45. Então nesse fundo imobiliário você vai precisar de praticamente a metade do valor comparado ao outro, R$ 8.100 em média, para receber R$ 100 por mês. Mas esse já é um fundo de papéis, que é um outro tipo de fundo. Então depois você dá uma olhada nesse site, estuda os fundos imobiliários, vê quais são os seus objetivos, quanto foi a distribuição de rendimento, a sua oscilação da cota ao longo do ano, para depois colocar o dinheiro nesses fundos. Eu já mostrei para você o básico de como selecionar fundos imobiliários e também como fazer a projeção de quanto você vai receber por mês. Mas é claro que se você quiser receber mais de R$ 100 ou menos de R$ 100, é só utilizar a mesma conta que eu fiz. Uma forma mais fácil do que utilizar uma calculadora para saber quanto você precisa investir para ter o rendimento que você deseja no fundo imobiliário é usando uma planilha do Google. Então é só você digitar Google Planilha e entrar aqui nesse editor de planilhas online do Google. Acesse o Sheets, cria uma planilha nova. Então digamos que eu tenha escolhido o fundo imobiliário MXRF11. Eu vou colocar o nome dele aqui, ó, fundo, preço, rendimento, valor desejado, quanto investir. Olha só, eu vou colocar uma fórmula aqui para puxar o preço automaticamente na sua planilha. Então é igual a Google Finance, você seleciona a primeira coluna e dá Enter. R$ 10,28 a cota do MXRF atual. Olha, eu vou colocar outro fundo só para você ver como funciona a fórmula. Só puxar aqui para baixo. Olha lá, R$ 102,85 do IRDM11. Agora é só pegarmos o rendimento, vamos ver quanto foi. Do fundo imobiliário MXRF foi de 11 centavos, então vou colocar aqui 11 centavos. Valor desejado, digamos que eu quero receber R$ 500 com esse fundo imobiliário, então vou colocar aqui 500. Então agora é só ver quanto você precisa investir para receber esse valor. Então é igual o valor que você deseja dividido pelo rendimento, aí você coloca entre colchetes, vezes o preço da cota. Vamos ver quanto que vai dar. Vou deixar mais bonito aqui, vou deixar em reais. Pronto, já acertou a planilha. Então, para receber R$ 500 no fundo imobiliário MXRF11, eu preciso ter 46 mil investidos. Agora, digamos que para me aposentar eu precise de R$ 10.000 por mês, eu já me aposento tranquilamente, posso viajar para a praia sem precisar trabalhar e ficar tranquilo com a minha família. Quanto eu preciso ter investido? R$ 934 mil nesse fundo imobiliário. Lembra que eu falei, você não precisa ter o dinheiro agora. Essa vai ser uma construção de patrimônio ao longo da sua vida para ir gerando renda passiva com o passar do tempo. E o mais legal de tudo é que nesse caso do MXRF11, se você quisesse receber o valor da cota, digamos que R$ 10,28, você precisa ter R$ 960. Olha só que interessante, esse é o método mais inteligente. Você vai receber esse rendimento todo mês e vai utilizar para recomprar novas cotas. Então, sem precisar colocar mais dinheiro do seu salário, você consegue aumentar o rendimento mensal. Essa é uma das formas mais inteligentes de se utilizar o fundo imobiliário. Agora você pode fazer a mesma coisa para o fundo imobiliário que você deseja. No caso do MXRF, para receber os R$ 100 que eu mencionei no título do vídeo, você vai precisar de R$ 9.337. E é claro que esse dinheiro pode ser dividido ao longo do tempo para você ir investindo aos poucos. Mas digamos que você esteja planejando receber isso ainda em 2023, que é no ano que vem. Digamos que você invista todo mês. Quanto você precisa investir para chegar nesse valor? Bom, em média vai ser R$ 777 por mês investidos para você chegar nos R$ 9.337 para receber essa renda passiva de
R$100 por mês com o MXRF11. Podemos encarar isso como um parcelamento de 12 meses, que ao final, ao invés de ter um produto quitado, você vai ter uma renda a mais de R$100. Agora, tudo depende dos seus objetivos e quanto você ganha atualmente. Você pode reduzir esse valor para R$350 por mês investidos, só que você vai ter que dobrar o número de meses necessários, seriam 24 meses. Então você já viu o passo a passo e quanto precisa investir para conseguir os seus R$100 todos os meses sem precisar trabalhar. Essa é uma estratégia fácil, simples e previsível. Mas existem alguns erros que pouca gente fala por aí e eu não quero que você cometa. O primeiro é da procura gananciosa por ativos que pagam altos rendimentos. Talvez seja a primeira coisa que alguém pense. É só pesquisar o fundo imobiliário que mais está pagando no momento por mês e comprar ele e pronto, dinheiro infinito. Mas vocês viram que não é bem assim. Se um fundo imobiliário está pagando muito, um valor que é ridiculamente alto, pode existir algo duvidoso por trás ou talvez seja um rendimento atípico. Não vai ser constante todos os meses desse jeito. Se olharmos esse exemplo do EQIR11, esse fundo imobiliário pagou no último mês 11% de yield. Mas se você ter uma visão mais macro, podemos ver que foi apenas um mês, porque os outros ele conseguiu pagar 1% no mês. Mesmo assim é um rendimento muito alto, mas perceba que não vai ser todos os meses que você vai receber uma grande quantidade. Outro que podemos olhar é o ALZR11, que também foi o fundo que pagou um valor absurdo em um único mês, chegando a quase 4%, só que foi um pagamento atípico. Esses dois fundos imobiliários não necessariamente possuem alguma coisa duvidosa por trás, mas esse alto pagamento foi por uma causa atípica do mercado. O LZR11 teve um alto rendimento no último mês por conta de uma venda de um imóvel que ele realizou. Então perceba que esses altos rendimentos acontecem por conta de pagamentos esporádicos. Por isso, além de começar a montar a sua carteira de fundos imobiliários, você não pode se expor apenas a um único ativo por conta da concentração do seu risco envolvido. Imagine que você escolhe um fundo imobiliário que parece lindo, só que depois de 5 anos troca a gestão dele e acontece alguma coisa e ele acaba falindo. Então por isso que o ideal é montar uma carteira de fundos imobiliários com 5 ativos ou mais. É claro que não existe uma regra para o número ideal de ativos, você é quem decide isso. Pense em quantos ativos você consegue acompanhar para não ficar muito diversificado e claro, não tenha poucos, menos do que 5, porque senão você fica muito concentrado. Agora, o segundo grande erro que você pode cometer é sobre aquilo que eu já falei. Quando um fundo imobiliário acaba se valorizando e você vende essa cota com lucro, você terá que pagar imposto sobre o lucro. Então eu sei que ninguém gosta de pagar imposto para o governo, porque geralmente o nosso dinheiro não é destinado para coisas muito boas, então o ideal para você pagar a menor quantidade possível de imposto de forma legal é não vendendo as cotas dos seus fundos imobiliários. Lembre-se daquela construção ao longo dos anos com seus fundos imobiliários para a sua aposentadoria. Mas como vocês viram, eu passei um método com passo a passo para você conseguir chegar nos R$100 de renda passiva. Claro que esse não é o único método que existe no mundo dos investimentos, porque você também pode ganhar dinheiro com ações, renda fixa e criptomoedas. E caso você tenha interesse em investir em criptomoedas, a Crypto.com, que é a plataforma que eu utilizo, permite com que você faça isso. Utilizando o link aqui da descrição para abrir a sua conta, você pode ganhar $25 na criptomoeda CRO. E para utilizar esse dinheiro, você precisa solicitar o cartão de nível 2 da plataforma. Porque caso você não saiba, além de comprar e vender criptomoedas e também deixá-las pagando dinheiro passivo para você, existe esse cartão que a plataforma oferece com diversos benefícios. O meu cartão, por exemplo, me dá acesso a salas VIPs em aeroportos, 2% de cashback em todas as compras que eu faça, isenção na minha assinatura do Netflix e também isenção na assinatura do Spotify. Para você ter mais informações sobre os cartões, acesse o link aqui na descrição. Agora, para você escolher o seu fundo imobiliário ideal e receber mais de R$100 por mês de renda passiva, a única coisa que você precisa fazer é clicar aí no botão de like, porque assim eu tenho certeza que o fundo imobiliário que você escolher vai pagar um rendimento acima do esperado, só clicando aí no botão. E claro, para receber mais conteúdo de investimentos de forma fácil e na prática, se inscreve aqui que assim você recebe meus próximos vídeos. E claro, também me siga nas outras redes sociais, que é Eric Sekiyama, mas eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo resto de dia para você, é isso aí, valeu e fui. Tchau, dupla!